Caros irmãos, irmãs, bom dia para todos. Conta-se que um sábio, certa vez, foi visitar um parente numa cidade muito pequena. E era a primeira vez que ele chegava nesse vilarejo. E logo na entrada do vilarejo, um cemitério, desses semelhantes ao que a gente encontra nas pequenas cidades. Sem muro, sem grandes formalidades, apenas aquele conjunto de lápides mostrando ao homem a brevidade da vida. Mas algo chamou a atenção daquele sábio nas lápides. Estava escrito o nome das pessoas e embaixo 2 anos. Fulano de tal, 2 anos. Fulano de tal, 3 anos e meio. Fulano de tal, 4 anos. Fulano de tal, 1 ano e meio. E ele começou a ficar comovido com aquilo. E perguntou então para o seu parente que estava recebendo. Ora, mas nessa cidade só morrem crianças. E o anfitrião respondeu, não. Há velhos, jovens, pessoas de meia idade, aliás, de todas as idades. Disse, então, por que vocês colocam 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1 ano e meio? É porque aqui a gente só conta os dias efetivamente vividos pela pessoa. Somente os dias que ela de fato viveu. Com essa história, nós, espíritas, iluminados pelo conhecimento da imortalidade da alma, da evolução espiritual infinita, pensamos, quem de fato está morto? Quem de fato está vivo? Será que viver era estar de posse de um corpo físico? Será que viver é ter passado pela experiência do nascimento? Ou a vida é muito mais do que isso? Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo escreve, e às vezes nas cartas de Paulo nós temos relâmpagos de luz espiritual vindas da esfera do Cristo. Muito emotivo, apaixonado pela divulgação do Evangelho, em alguns momentos Paulo se torna a voz do próprio Cristo, falando não só para as comunidades a quem ele dirigia as cartas, mas também a toda a humanidade, a todas as gerações futuras. E ele escreve aos Efésios, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Quando eu durmo? Quando eu me deito? Talvez se você pudesse agora olhar nos olhos do seu benfeitor espiritual, do seu anjo guardião, e você terá a oportunidade de fazê-lo, na sua desencarnação, você perguntará a ele, eu me encontrei com você todas as vezes que dormi? E ele dirá, talvez, nem todas as noites. Mas toda vez que você encontrou comigo, você acordou. Você dormia quando voltava do sono. Porque no sono físico, muitos de nós, amparados pela misericórdia divina e seguindo um curso de orientação das esferas superiores, somos levados a ambientes espirituais de diálogo, de aprendizado, de conciliação,
de reconsideração. E por breves minutos, experimentamos um pouco das luzes da nossa verdadeira morada, do nosso verdadeiro lar. E nesse momento, os amigos espirituais sentem que, embora sejam minutos rápidos e breves, naquele momento, nós estamos verdadeiramente acordados, despertos, de pé. E então, para a tristeza de muitos deles, quando regressamos ao corpo e abrimos os olhos pela manhã, voltamos a dormir. Retomamos o sono profundo. Porque o que nós não pensamos nos símbolos do Evangelho é que toda a simbologia do Evangelho é tão simples, que é difícil de compreender. Porque as coisas mais difíceis de compreender são as mais simples. As mais singelas. Deus esconde a sua sabedoria na simplicidade. Só os olhos merecedores enxergam. Só os ouvidos dignos ouvem. E aqui no Evangelho, nós temos um grandioso símbolo, muitas vezes deturpado por uma interpretação literal dos textos bíblicos. Quando encontramos a palavra morte, imaginamos logo, na nossa visão restrita e muitas vezes ingênua de encarnado, que a verdadeira morte é o desgaste, o falecimento do corpo físico. Quando há um gênero muito mais temível de morte. Uma morte que amedronta os espíritos superiores. E é sobre essa morte que o Evangelho fala de um modo tão pungente, tão especial. Muitos de nós abrem as páginas e se espanta com Jesus sendo chamado por aquela família tão querida que morava em Betânia, uma aldeia próxima de Jerusalém. E Jesus, toda vez que visitava aquela cidade, na ida ou na volta, repousava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Uma família muito especial. E Jesus então é chamado insistentemente por elas, porque o irmão Lázaro havia morrido. Jesus continua suas atividades, dá curso aos seus ensinos, e só depois se dirige à cidade de Betânia. Quando ele chega, e o costume era enterrar em cavernas de pedra, elas dizem para ele: "Ah, mestre, agora é tarde." E Jesus então começa a chorar. E nós imaginamos que as lágrimas de Jesus se circunscrevem à experiência pessoal de Lázaro. Muitos de nós ingenuamente acreditam que Jesus chorava somente por Lázaro. E mais ingenuamente ainda, acreditamos até hoje que Jesus chorava porque Lázaro olhava face a face para os olhos da morte física. Estava no limiar da passagem. No entanto, quando Jesus chama Lázaro de volta à vida, nós compreendemos na passagem que naquele momento Jesus chorava pela humanidade inteira.
Porque ninguém ajuda efetivamente sem compaixão. É impossível doar sem misericórdia. E a misericórdia e a compaixão do Cristo era ilimitada. Tanto que ele desce das suas esferas resplandecentes para conviver com as nossas misérias. Mas não nos enganemos. Se nós olhamos para as criaturas e nos iludimos com a aparência, Jesus enxergava o mais profundo do nosso ser. Nós olhamos para o marido, para a esposa, para os filhos, para os companheiros e enxergamos defeitos, vícios, esquecidos de que todo vício e todo defeito será sugado pela esponja do tempo. Não há um defeito sequer que vá sobreviver em nós. Porque fomos criados perfectíveis. O nosso destino é a pureza espiritual. Portanto, quando focamos nos defeitos dos nossos semelhantes, estamos focalizando o temporário e abrindo mão do eterno. Porque só as virtudes são eternas. A parte imutável em nós. É por isso que muitos se estranham quando Jesus olha para Públio Lentulus no romance há 2000 anos. Você vê Públio Lentulus, eu vejo Públio. Você vê um senador, eu também. Mas Jesus vê Emmanuel. E diz a ele: encontras agora um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está no teu querer. No teu querer. Seguir-me agora, ou daqui a milênios. E quando o senador opta pela segunda opção, não pelo agora do Cristo, mas pelo milênio dos homens, Jesus não condena, mas chora. Chora como se estivesse diante de Lázaro. Ou como se Lázaro representasse a humanidade encarnada que dorme um profundo sono. Uma humanidade que dorme quando encarna para acordar quando desencarna. Porque enquanto encarnado, apegou-se ao que é transitório. Apegou-se ao que é ferramenta. Não que nós devamos condenar qualquer bem ou instrumento que o mundo nos ofereça. O corpo físico saudável é uma bênção. Os recursos materiais são uma dádiva superior. Tudo que o Criador coloca em nossas mãos, palpável, é sempre com uma intenção de que nós utilizemos aquele recurso para o burilamento da nossa alma. No entanto, muitas vezes, em nosso sono profundo, nós confundimos instrumento com finalidade. Ninguém encarnou no mundo para construir um patrimônio físico que terá de devolver. Todos encarnam e por vezes recebem a bênção de um patrimônio avultado para construir com esse patrimônio o progresso social e o desenvolvimento da comunidade
onde nasceu para trabalhar. No entanto, desviados das finalidades divinas, nós nos apegamos ao transitório e ao formal. Abençoados às vezes com um corpo saudável, entramos num processo de culto ao corpo físico, exagerando, extrapolando. E aquilo que deveria ser um instrumento bem cuidado, afinado, aquilo que deveria representar zelo, se transforma em obsessão, vendando os nossos olhos. E afinal de contas, todos nós entregaremos o nosso corpo para a desintegração. A morte funciona física como o grande julgamento da nossa vida. A sabedoria de Deus localiza no berço a semente. Nós nascemos de uma maneira altamente simbólica do ponto de vista espiritual, sem nada. Absolutamente desprovidos de tudo. E o ser humano é a única espécie que, sem os cuidados, não é capaz de sobreviver. Nós necessitamos de cuidados por muitos anos no início da encarnação, para que a encarnação se complete. E à medida que a vida avança, da infância para a juventude, da juventude para a maturidade, e da maturidade para o inverno da experiência, a providência divina vai acrescentando recursos em nossas mãos e tirando outros, acrescentando e tirando, até que na grande audiência da nossa vida, no grande julgamento, todos nós entregamos tudo, tudo. E mesmo nós espíritas, não exercitamos o coração e o pensamento para esse grave momento da nossa existência, em que teremos de entregar o corpo, entregar o cargo, entregar o salário, entregar os bens, entregar tudo que é exterior, para recolher somente aquilo que as mãos físicas não são capazes de carregar. É o juízo, a aferição, onde a espiritualidade superior que dirige a nossa evolução espiritual delibera sobre aproveitamento e sobre concessões. Aproveitamento e concessões. Porque não pode aquele que desprezou amplas oportunidades voltar numa nova existência, aquinhoado dos mesmos recursos que desprezou. É assim que nós vamos encontrar numa vida aqueles que desprezaram o lar, a família, voltando muitas vezes órfãos, ou impossibilitados de uma relação afetiva mais duradoura, para que através da solidão aprendam a valorizar as dádivas da família. Vamos encontrar aqueles aquinhoados com vastos recursos materiais, chegando ao mundo na total carência, para que através da carência possam apreciar e possam agir com dignidade quando numa nova existência for novamente possuidora de patrimônios físicos.
É assim que nós vamos encontrar aqueles que eram saudáveis e fortes e que arruinaram a saúde física através de hábitos alimentares ou bebidas, voltando numa nova existência com um organismo frágil que lhe causa sofrimento, muitas angústias, muitas privações, para que saiba valorizar o santuário que representa o corpo. E saiba construir com esse corpo uma estrada real rumo à espiritualidade. É assim que nós temos caminhado ao longo de várias existências, provando água e fogo. E o mais triste de tudo é que vem pobre numa vida, rico na outra, pobre numa, rico na outra, pobre numa, rico na outra. E sempre errando. Porque quando na escassez nos entregamos a tão lamentáveis reclamações, que não sabemos valorizar o que não seja recurso amoedado. E quando, numa nova vida, recebemos bens materiais, utilizamos esses recursos para escravizar consciências, para comprar pessoas, para chantagear os corações com recurso financeiro. Utilizando o dinheiro como instrumento de poder e de domínio sobre consciências, esquecendo-se de que quem domina, quem tiraniza, escraviza-se. E assim, todos nós, se tivéssemos a desdita de trazerem para nós agora os processos reencarnatórios, e quando eu digo processo, eu digo processo mesmo, processo judicial espiritual. E você diz assim: eu sou vítima. Olha como é que eu fui prejudicado. Fulano me roubou esse patrimônio. E aí os amigos espirituais, naquela multidão de 400 volumes, perguntam: você quer saber 20 ou 30 encarnações para trás? E fala: vamos fazer aqui um corte. Essa pessoa que te tirou hoje já está com você há 30 encarnações. 17 ela te tirou. 13, quem tirou foi você. Quem é vítima? Vítima? Verdugo? Ou parceiros de infortúnio? Companheiros de infelicidade? Hoje um bate, o outro apanha. Amanhã o outro bate e o outro apanha. Mas nós não conseguimos fazer a transformação. Não conseguimos inovar. E muitos se perguntam, quando avaliamos sobre programação espiritual, imaginando que a programação espiritual é uma linha branca. Ou, se preferirem, pedrinhas deixadas por João e Maria, para não perder o caminho. Acham que a programação espiritual é uma linha reta, mas a programação espiritual é uma teia de aranha. Toda programação espiritual é uma teia. Os espíritos sabem que nós podemos ir para vários lados. E eles então traçam uma proposta de caminhada ideal. Proposta. Nessa caminhada ideal, tudo é ótimo. Aí eles dizem assim: quando chegar nessa época da sua vida, você vai ter um prejuízo financeiro e nós vamos vibrar aqui em cima. Eu falo: mas gente, o que é isso? Vocês gostam de mim ou
Não, nós vamos vibrar aqui, porque você já tirou tanto. Você já tirou tanto. E agora é preciso você superar essa ânsia de tirar. E você só vai superar isso quando perder. E você virá. Nós estamos preparando aqui uma sogra muito especial para você. Querida. Ela vai ser o seu personal trainer e você vai se transformar robusto. Você vai ficar espiritualmente com uma paciência parecendo Hulk. Uma caridade, porque ela vai treinar você através de muito exercício. Ou um parente, e cada qual é colocado numa situação para desenvolver o ótimo. Mas os amigos espirituais não são tolos e muito menos ingênuos. Eles sabem. Quando você completar tantos anos, você vai encontrar aquela criatura que você já se complicou com ela 20 encarnações. E pode ser que você se desvie e repita tudo de novo. É a teia de aranha. Se você passar por isso, porque se você cair nisso, você vai desviar para outra rota. Aí nós já temos mapeado, porque o GPS da espiritualidade é incrível, ele recalcula. Você desvia ele, recalculando, aí eles já abrem, ele vai repetir a 15ª encarnação anterior. E recalcula. E assim nós vamos, acreditando que estamos inovando. Porque nem criatividade para errar nós temos. São as mesmas pessoas, os mesmos erros, nos mesmos locais. Num processo de repetição enfadonho, entediante. E os amigos espirituais olham para esse nosso deslocar. Se nós pudéssemos lançar um olhar para as nossas últimas 40 encarnações, nós veríamos um fenômeno incrível. Andamos em círculo. Houve muita movimentação, mas pouco deslocamento. E há um nome para isso no mundo espiritual. No mundo espiritual, isso se chama sono da alma. Um profundo sono espiritual. E por isso Paulo berra. Ele não diz, ele grita. Desperta. Até o efeito especial ajudou. Muito obrigado. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, porque o gênero mais temível de morte são as reencarnações de baixo teor espiritual. Encarnações em que você sorri e sofre, e isso não tem nenhum proveito para o teu espírito. Porque nem todo sofrimento traz proveito. Muitas vezes nós choramos por invigilância, por imperícia, por imprudência desnecessária. Dizia um amigo uma vez, o maior problema do pastor de ovelhas não é o lobo que ataca o rebanho, é a ovelha invigilante que se desgarra. Porque a autoridade moral de Jesus não permite que os lobos ataquem o rebanho. A preocupação de Jesus é a ovelha que deliberadamente desgarra-se dele. E revive experiências trágicas por vontade própria. Repete.
Então, o que fazer? O que fazer? Porque se a desencarnação é um choque, e a encarnação é outro choque, nós estamos aqui todos temerosos. Eu tenho uma boa e uma má notícia para dar. Eu vou dar a má notícia primeiro. A má notícia é o seguinte: todo mundo desse congresso vai desencarnar. E já tem uma fila. E uma ordem. Mas eu não sei a ordem, graças a Deus. Todos vamos. E quando a gente diz isso, o coração fica apertado. E os espíritos que estão aqui, estão ouvindo. Vocês vão encarnar. Aí eles estão naquela tristeza. Nós preocupados porque vamos desencarnar. E eles preocupados porque vão encarnar. É uma questão de perspectiva. Por quê? Porque muitos deles que estão aqui estão agora conscientes das realidades espirituais. Muitos já sabem: meu Deus, por que eu perdi tanto tempo me estressando com o trânsito? Para que eu gastei tanta energia emocional? Meu Deus, por que eu fiquei tão preocupado com aquele meu filho? Na minha programação espiritual, estava lá previsto que ele vai gastar 7 reencarnações para melhorar. Eu estou cooperando só na primeira. E estou querendo que tudo se realize nessa. Então eles possuem uma visão ampla de quem está acordado, de quem está vivo. E nós, uma visão limitada de quem dorme ou de quem está morto. Porque se o sono é um afastamento dos objetivos espirituais, a morte é entregar a consciência à maldade. Toda vez que o espírito se entrega deliberadamente ao mal, sua consciência morre. E precisa ser ressuscitada pelo Cristo. E essa é a verdadeira ressurreição. Imortais somos todos. Mas diz Emmanuel, ao definir vida, porque se nós sairmos na rua hoje de Maceió e perguntarmos: o que é estar vivo? A pessoa vai dizer: meu corpo está funcionando, o coração batendo. Será? Emmanuel define assim: vida é a experiência digna da imortalidade. Experiência digna da imortalidade. O que significa isso? Desde o momento em que você acorda até o momento que você deita, você vive diariamente múltiplas experiências. Quais delas serão guardadas? Quais delas terão a dignidade de permanecer? Porque toda experiência equivocada será repetida no seu devido tempo. Toda. E não raro, você está fazendo alguma coisa e para e fala assim: engraçado, estou com a sensação de que eu já fiz isso. Eu estava com esse livro, parece que está repetindo, parece não, está repetindo. Todas as experiências vividas de maneira incompleta serão repetidas, porque isso faz parte do processo de aprimoramento espiritual. Repetir até que a gente consiga fazer de modo perfeito, sem reparos. Quando isso acontece, essa experiência se transforma numa pérola do nosso tesouro espiritual. Essa experiência é recolhida. É por isso que naquele cemitério só contavam os dias efetivamente vividos.
Porque hoje nós podemos perguntar: tem dias que eu não lembro de ter vivido. Porque eu fui tão infeliz que eu prefiro esquecer. Infeliz no sentido de ter feito o que eu não deveria ter feito. Infeliz no sentido de escolha equivocada. E isso terá que ser repetido. Terá que ser refeito. Até que eu tenha a habilidade de fazer bem feito. Vida, a experiência digna da imortalidade. E a morte? A morte, no sentido físico, diz Emmanuel, tudo que os olhos de um encarnado contemplam está morto ou vai morrer. Quando eu li isso, ele comentava o versículo: o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Há 20 anos atrás, eu olhava para mim no espelho, era outra pessoa. Eu olho agora, está decaindo. Você olha para uma pétala de rosa que abre agora. 3 dias depois você olha, ela está murcha. Tudo que os olhos físicos podem enxergar está morto ou está morrendo. É o processo de renovação incessante das formas físicas. Um dia, esse auditório não existirá mais. Um dia, seu corpo não existirá mais. Não haverá um membro da sua família. Um dia, todo o patrimônio que a sua família acumulou se perderá completamente. Porque o mundo físico é um mundo de incessante transformação das formas. Isso é morte? Não. Para os espíritos superiores, isso é renovação. Mudança de cenário. Mudança de palco. Não é morte. Morte mesmo é quando o mundo continua mudando e eu permaneço parado. Quando tudo se renova e eu insisto em continuar o mesmo. O mesmo Haroldo de 2000 anos atrás. A experiência mais frustrante de uma reunião mediúnica é chegar um espírito e falar assim: te conheço. Te conheço. Mas ele diz assim: está mais feio agora, hein? Mas continua o mesmo. Isso é muito triste. Continua o mesmo. Porque o mundo, que é a obra governada por Deus, continua no seu processo de renovação. Mas a nossa intimidade, que precisa da aquiescência do nosso livre-arbítrio para que Deus nos renove, permanece imóvel. Esse é o profundo sono da alma. Profundo sono. Em que nós gastamos diversas encarnações. Então, diz assim Emmanuel: na maioria das ocasiões, os convites divinos passam pelas criaturas, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa
relegadas ao esquecimento. O coração não adere. Não adere. Adesão é comprometimento, que é diferente de envolvimento. Nós já contamos isso. Hoje eu tomei um café, era o que tinha. Pãozinho, ovos mexidos e um pedacinho de bacon. A galinha está envolvida, mas o porco está comprometido nesse café. Essa é a diferença. O que Emmanuel está dizendo é: adere. O coração não tem envolvimento. E às vezes um envolvimento que dura 50 anos, 60. A pessoa se envolveu com o Evangelho e com o Espiritismo, mas não aderiu. O coração não adere. Dormindo, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Você está indo para onde? Para onde? Faz-se indispensável examinar-se, emergir, porque nós estamos afogados, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Porque quem manda? Será que somos nós? Será que somos nós? Muitas vezes a gente olha para a pessoa viciada em crack, viciada em cocaína, viciada em álcool, e diz assim: coitado, é um escravo. É. E os escravos da violência? A pessoa que não consegue dar uma resposta sem ser agressiva. A agressividade domina ela como se fosse um tirano. E o escravo do egoísmo? A pessoa que não consegue dividir um sorvete com a esposa. Eu sei que é difícil, porque elas falam assim: não, eu não quero. Aí você pede, elas comem 2/3. Mas porque elas gostam de compartilhar. O negócio não é comer o sorvete, não é isso? Ela gosta de participar. E quantos têm o egoísmo como um tirano? Quantas pessoas têm uma única preocupação: destacar-se e serem aplaudidas? Ele não consegue experimentar a alegria de aplaudir alguém. Ele não consegue sentir a felicidade de ver alguém, como esses jovens aqui hoje, essas crianças brilharam, e a gente fica feliz de vê-los. Ele não consegue experimentar, porque se ele não estiver no palco, ele não está feliz. É um escravo do orgulho. Então Emmanuel diz: é preciso tornarmos senhores do nosso destino. É preciso deixar que a nossa vontade dite os caminhos, escolha as finalidades. Não permitir que coisas ou paixões dominem a nossa alma. E, sobretudo, educar o nosso desejo. Educar o nosso desejo. E como diz um rabino muito famoso, ele diz assim: houve um tempo que eu acreditei que a gente fazia prece para pedir coisas a Deus. Mas cheguei à conclusão de que Deus, sendo onisciente, já sabe o que eu preciso e o que eu não posso ter. Então, para que pedir na prece? Para que fazer prece? E ele responde: para educar o desejo. Nós fazemos prece e pedimos a Deus para educar o desejo. Como assim educar o desejo? Porque é quando Deus diz não que Ele mais nos educa. E quando Ele diz sim, é quando Ele homologa os nossos planos. Mas não nos enganemos. Ele diz mais não do que sim.
mas sem palavras. Certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, um repórter muito inteligente, perguntou para ela: Madre, o que a senhora fala com Deus quando está em prece? E ela pensou e disse assim: eu não falo nada, eu só escuto. E o repórter ficou impressionado com aquela resposta inteligente e fez uma pergunta também inteligente. Ah, é? A senhora só escuta? E o que ele diz para a senhora? Ele não diz nada, só escuta. Então prossegue Emmanuel. Grandes massas supostamente religiosas. Supostamente religiosas. Um grande número de pessoas que acreditam que são religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, que a vida está mudando, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. E quando a gente se ergue, quando a gente acorda com o Evangelho no coração, o adversário troca de nome. Aquele que nos critica, que fala mal de nós, que nos agride, passa a ser o nosso educador. Porque Jesus nos ensina que essas pessoas são as responsáveis pelo nosso burilamento espiritual mais intenso. Porque é muito bom receber elogio, o desafio é receber crítica. Nós vamos percebendo que os familiares mais complicados são as maiores dádivas, porque um dia, diante do sol da imortalidade, que é o Cristo, depois que a nossa alma estiver irradiando luz, o próprio Cristo nos chamará e perguntará a cada um de nós: meu filho, de onde veio tanta luz? E nós não saberemos responder. E ele então vai nos mostrar. Eu vou te mostrar. Você lembra naquela encarnação em que você foi profundamente ofendido? Lembro, mestre. Ali começou a se acender a luz. Você lembra quando você perdoou? Ali você começou a se iluminar. Você lembra quando você se comoveu com o sofrimento do semelhante? Você lembra as dificuldades materiais que eu permiti que você vivesse? Você lembra de todas as perdas materiais que eu autorizei que você suportasse? Lembro, mestre. Como lembro? Pois é, meu filho. Tudo isso foram medidas para a tua iluminação espiritual. E hoje, você brilha como um diamante, graças a essas dificuldades. E então, nesse dia, nós faremos como Judas Iscariotes, quando Humberto de Campos o entrevista em Jerusalém, no século XX. E Judas estava sentado, olhando. Humberto de Campos chega e fala: Judas, é você? Ele: sou eu. E eles travam um diálogo. E ele pergunta: mas o que você faz aqui? Ele diz: sempre que posso, venho a esse local das minhas profundas quedas. Mas, graças a elas, ao longo de resgates dolorosos,
eu hoje sou o que sou. Ele voltava para agradecer. Agradecer os espinhos, agradecer as pedras, agradecer as dificuldades, as aflições, porque sabia que são elas as educadoras mais intensas, capazes de remover séculos de sonambulismo da nossa alma. E se hoje nós olhamos o mundo que sorri com armas na mão, é bom lembrar Emmanuel. É preferível chorar sob os guilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda.